Olá, alunos do oitavo ano, mais uma vez aqui, professor Francisco, e desta vez vamos trabalhar nosso assunto referente ao terceiro bimestre, né? Espero que vocês tenham se divertido nessas férias aí e vamos iniciar uma nova jornada, tá bom? Então vamos ver o que temos para hoje aqui. Olha só, o nosso assunto de hoje, deixa eu localizar aqui para vocês. Amazônia, dinâmicas territoriais na cidade e no campo e na floresta. Esse aqui vai ser o nosso assunto do terceiro bimestre, tá? E dentro desse assunto, para hoje nós vamos ter cidade e campo, espaço urbano e espaço rural. Vamos compreender o que contempla aí dentro do espaço urbano, dentro do espaço rural, qual é a diferença aí, né? E vamos iniciar aqui nossa aula de hoje fazendo algumas perguntinhas aqui para vocês, tá? Olha só. Você mora na cidade, tá? No campo ou na floresta? Cidade e campo são formas decorrentes de produção de espaço geográfico pela sociedade, tá bom? Interessante aí que vocês compreendem que são espaços geográficos, tá? Na Amazônia, acrescenta-se nesse conjunto sua singularidade natural, né? Ou seja, a floresta. Aí outra coisa aqui, vamos aqui. Como você definiria a cidade e o campo? Tá? Quais são os elementos que os separam? Tá? O que há de comum entre eles? Você sabe como vivem as pessoas que moram nas cidades amazônicas? Ou seja, em diversas cidades da região. Você conhece o trabalho das pessoas do campo e da floresta? Ou seja, com o que eles trabalham, com o que vivem? Já pensou que relação existe entre as palavras cidade, urbano, e campo e rural? Vamos fazer uma viagem nessas perguntas aí para dar uma resposta para elas, tá bom? Vamos aqui. Então, compreendendo os conceitos de campo, de cidade e campo, urbano e rural. Vamos aqui. Apesar da aproximação entre a cidade e o urbano, né, e entre campo e rural, a compreensão do significado de cada uma das expressões pode ser diferente, como diz o geógrafo Milton Santos, grande renomado Milton Santos, né? Cidade e campo são como forma no espaço, enquanto rural e urbano especificam o conteúdo social destas formas, tá bom? E o que isso significa para Milton Santos? Isso significa que quando dizemos cidade ou campo, estamos nos referindo à forma de espaço geográfico, ou seja, dentro desse contexto está o espaço geográfico, está o homem fazendo as mudanças, fazendo as transformações necessárias para a sua vida, tá bom? Para nos referirmos às relações sociais, ou seja, como eu falei, se tem relações sociais, social é a pessoa, é o homem em si, no espaço, ou seja, onde ele está localizado. Vamos avançar? Então, e o que o IBGE vai falar sobre isso daí? Olha só, para o IBGE, o critério adotado para definir o urbano é o político-administrativo e tornando como base esse critério. O que o IBGE vem dizer para o urbano? Rapidinho aqui. Considera-se o urbano toda a sede do município, ou seja, cidade, e de distrito e vila, tá? Vou já fazer um comentáriozinho sobre distrito e vila. Segundo esse órgão, é considerada área urbana toda a área de vila ou de cidade caracterizada por construções por um prédio da prefeitura municipal, por arruamentos, por ruas, né, por hospital e por concentração de populações e de escolas de ensino fundamental e médio. Então, na área urbana, ela vai ter todos esses procedimentos. Professor, mas e aí? E os distritos? Os distritos também contemplam algumas dessas construções, tá? As vilas também contemplam algumas dessas construções, tá? Comunidade Água Branca, comunidade da minha paixão, amo esse local, né? É considerada basicamente uma comunidade com 300 habitantes, não é considerado um distrito, tá? Mas na comunidade Água Branca, tá? Existe escola
Existe o posto de saúde, existe o posto da SUCAM, que são obras responsáveis pela prefeitura, e a SUCAM, que é também responsável pelo governo do estado, uma parceria com o governo federal, tá bom? Então, esses órgãos contemplam essa comunidade, tá? E também, vamos supor aqui, a comunidade de São Luís do Tapajós não é considerada distrito, tá? Mas lá vai ter escolas construídas, vai ter posto de saúde, tá bom? E lá, aqui está o DPM, que é o Departamento da Polícia Militar no distrito de Crepurizão. Agora aqui sim, Crepurizão é um distrito, Moraes de Almeida é um distrito, quilômetro 30, sentido Santarém, é um distrito, Barreiras é um distrito, porque já apresenta uma área urbana bem avantajada, com um número de pessoas acima, basicamente, Crepurizão deve ter umas 8 a 7 mil pessoas, mais ou menos. Foi no Crepurizão, em 98, que eu iniciei minha jornada na educação, meu lugar de paixão também. Um abraço aí para todos os professores do Crepurizão, tá bom? Então, mais ou menos esse contexto de diferença, tá? Vamos avançar. E a cidade, né, é caracterizada pela construção de atividades econômicas, como comércio diversificado. O que seria esse comércio diversificado? Já vai ter loja de sapatos, já vai ter loja de roupa, já vai ter boutiques, já vai ter revendedora de carros, já vai ter restaurante, já vai ter churrascaria, enfim, todos esses derivados, tá? Serviços bancários, tá? Como, por exemplo, serviço bancário, vamos ter o Banco do Brasil, vamos ter o Bradesco, a cooperativa do Sincred, enfim. E repartições públicas. O que seriam essas repartições públicas? Seria o hospital do SESP, seriam as escolas públicas, os postos de saúde públicos, enfim. Aí aqui um exemplo aqui. Como a prefeitura municipal e privadas. Dentro da cidade vai ter também alguns órgãos privados. Por exemplo, em termos de educação, nós vamos ter o Centro Educacional Anchieta, que é uma escola renomada no nosso município, quando se trata de educação, né? Que vem com mais de 30 anos de jornada, contribuindo com a educação do município. Também nós vamos ter a Escola Marechal Rondon, nós vamos ter o Pequeno Polegar, que são escolas renomadas no nosso município, tá bom? E também nós vamos ter faculdades, por exemplo, nós vamos ter a FAI, nós vamos ter a FAT, que é a Faculdade do Tapajós, tá bom? E essas imagens aqui é do Hospital Regional e do Paço Municipal, que é aqui a nossa prefeitura. Bom, então essa é mais ou menos a diferença aí. Vamos aqui avançar. Quanto ao espaço rural, que inclui o campo e a floresta, corresponde no critério do IBGE ao que não é urbano, tá bom? Que não tem que tem na cidade, que não tem no espaço do campo e na floresta, tá bom? Sendo definido a partir da ausência dos elementos da cidade. Em geral, não há arruamentos, tá bom? Asfaltados, nem prédios de instituições públicas, tá? Por exemplo, nas comunidades menores não tem posto de saúde, tá? Mas qual seriam essas comunidades menores? Um exemplo, quando você vai para a Estrada de Barreiras, tem uma comunidade chamada São José 2. É uma comunidade que tem aproximadamente uns 15 a 20 habitantes, mas tem uma escola, mas não tem posto de saúde. E as ruas não são basicamente contempladas com asfalto. Vamos aqui para a Estrada de Pimental, na comunidade Jacundá, né? É uma comunidade que tem aproximadamente umas 30 a 40 famílias. Só que as ruas elas não contemplam também essa parte, essa camada de asfalto. Enfim, é mais ou menos esse contexto aí, tá bom? Aqui, entre os elementos que caracterizam o espaço rural, as atividades agropecuárias, tá? A função do campo e da floresta é o fornecimento dos produtos primários. Tá? O que seriam esses produtos primários? É o 8º ano, vamos do campo da pesquisa aí, viu? Necessário aos consumidores da cidade e do próprio campo, ou seja, produtos tanto para o campo para a cidade. Professor, mas o que vem aí do campo, dessa área rural aqui para a cidade? É simples, é só você fazer uma análise no seu dia a dia. O arroz, o feijão,
é a farinha, enfim, tá? Vamos aqui. Muitas vezes, as pessoas que moram no campo são atraídas pela possibilidade de trabalho na cidade, levando muitos deles a migrarem, tá? E essa dinâmica da população é chamada de migração rural urbana, ou seja, que sai da área rural para a área urbana, tá bom? A compreensão de espaço do campo e da floresta, considerado espaços rurais, passa pelo estudo de processos históricos da ocupação dessas áreas, considerando as populações locais, né, que são, por exemplo, os colonos, os indígenas, tá? E os conflitos entre os autores sociais pela posse da terra. Aí vai entrar os conflitos aí dos guerreiros de terras, enfim, mais ou menos esse contexto. Espero que os professores de vocês atuam com mais força nesse assunto, tá bom? Vamos aqui. Nos espaços rurais, os estudos sobre as características do solo e do balanço hídrico fornecem informações sobre a fertilidade e a água disponível para a plantação. Tá? O conhecimento sobre as relações do relevo e solo, vegetação, evita os processos erosivos relacionados à falta da cobertura vegetal. Seria importante fazer uma análise do que seriam esses processos erosivos aí. Tá? O máximo de floresta em pé contribui para o equilíbrio ecológico, isso é fato, e para a preservação do modo de vida das populações amazônicas. Tá bom? Então, para hoje é só isso. Até o nosso próximo vídeo aula, em outro momento.